Bora para a alegria um pouquinho? Você vai entender que isso não tem mistério, depende de você, levando o estudo a sério. Você vai entender que isso não tem mistério, depende de você, levando o estudo a sério. Entenda que a beleza é um momento de luz, entenda que a beleza é você quem produz. Entenda que a beleza é um momento de luz, entenda que a surpresa é você quem produz. Arte é tão legal, arte é tão legal, você vê diferente o que parece igual. Arte é tão legal, arte é tão legal, você vê diferente o que parece igual. Arte não faz mal, né? Refrescou aí? Ficou tranquilo agora? Então agora a gente vai fazer a nossa revisão para depois a gente enfrentar as nossas atividades. Vamos lá? Deixa eu colocar aqui o meu violão aqui na estantezinha dele, com muito carinho. Minha violinha, minha lindinha. E aí, gente? Vamos ver aqui os estilos da arte cristã. Começando com o estilo românico. Opa, deixa eu arrumar aqui. Espera aí, calma, pé. O estilo românico foi um estilo artístico vigente na Europa, né? Ele estava em voga, ele era o must, né? Na Europa entre os séculos 11 e 13. Esse período da arte é conhecido como românico, tá? Então, do século 11 até o 13 era o estilo românico que dominava, tá bom? Então vamos ver aqui. E o estilo gótico já é um desenvolvimento do estilo românico, né? Já é um passo à frente. Prevaleceu na Europa medieval entre os séculos 13 e 15. Terminou o românico, começou o gótico, né? E foi usado na construção de grandes catedrais católicas do período, já dando a ideia, já chamando aí o que ia haver ruptura, que ia haver o renascimento lá na frente, tá? Então já acontecia aí algumas diferenças, algumas liberalidades diante da rigidez das leis, das determinações, né, da igreja. Os cabos já começaram a fugir um pouco, tá? Então, olha só. Então, com esses dois períodos aí, você já começa a lembrar, começa a pensar, não deixa passar. Tudo que a gente viu, que a gente estudou, foi só uma chamadinha para você ficar no grau aí, porque agora a gente vai terminar aqui essa nossa revisão e, rapidinho, nós voltamos com as atividades. Você está tenso? Você está... O coração está assim, bombando, querendo ficar assustado, querendo ficar agitado? Deixa não, fica não. Tranquilo, relaxa, fica tranquilo. Que a gente vai ler, a gente vai, né, examinar direitinho as nossas atividades e você vai matar a pau. Vamos lá? Isso. Na questão de número 1, você vê o seguinte: como todo movimento, o período gótico tem na arquitetura um de seus grandes representantes. Então, a arquitetura gótica, então, era uma coisa marcante. Gente, isso aqui também vai aproveitando para lembrar, né, para ver o que a gente estudou, né, sobre esses períodos aí. Então,
Analise e julgue os itens abaixo, marcando a única alternativa correta sobre a arquitetura gótica. Então vamos descartar o que é falso e vamos pegar só o que é certo aí, tá? Então, vamos ler. Bem diferente dos edifícios baixos e pesados, a arquitetura gótica é esbelta e muito alta. Aí vem aqui, os prédios passam a ser decorados com inspiração na antiguidade clássica. Aí o Ciro diz o seguinte, os capitéis e colunas marcam este período. Nós falamos nisso. Pela altura de suas paredes, eram de enorme espessura, sem sentido algum. E aqui nenhuma das alternativas está correta. Então, a gente vai chegar aqui na conclusão que é o seguinte, ó. Isso aqui é falso, isso aqui é falso, isso aqui é falso, isso aqui também é falso. Porque o que está correto é que os edifícios da arquitetura gótica são esbeltos e altíssimos, né? Aí. Então, com isso aí você aprende mais um pouquinho já sobre a arquitetura gótica, tá? Vai lembrando aí, vai guardando aí que isso é importante. Pronto, alunos, agora a gente vai com a nossa questão de número 2, tá? Vamos descrever alguns elementos importantes da arte medieval. Então, você vai aí com a sua memória, né, fotográfica, com tudo que você estudou, que está aí bem vivo, você vai falar do que foi estudado sobre a arte medieval, né? A questão da igreja, a igreja dominante, a igreja com sua arte, dominando a arte de forma que toda a arte fosse para ensinar ou evangelizar, lá vou eu tocando as bolas, ensinar, evangelizar de uma forma assim, bem professoral, bem didática, sobre os temas religiosos, né? Sobre a vida de Jesus e tudo mais. Como a igreja queria que fosse feito naquele período, tá? Então eu já falei coisa demais, mas aí é você que vai responder, tá? Eu tenho aqui uma resposta que ela vai, assim, de algum modo orientar você depois, né? Depois essa resposta não é a única resposta, você pode ir do seu jeito, né? Mas aí eu vou dar, como sugestão do que poderia ser respondido nessa questão aí, tá? Então vamos ver, que é o seguinte. Olha, você pode falar tudo isso aqui, ó. A arte na Idade Média foi muito influenciada pela religião, pois as pinturas, as esculturas e os livros, né, eram marcados pela temática religiosa. Os vitrais das igrejas traziam cenas bíblicas, pois era a forma didática de evangelizar, era a forma de ensinar sobre a religião. Ou seja, a arte nas igrejas buscava dar a sensação de estar entrando no céu. Ok? Essa aí é uma visão que que ótima, né, tal, mas você pode ter uma opinião diferenciada sobre isso aí e descrever da sua maneira, ok? Então vamos seguir então para a nossa próxima questão, decolar para o futuro. Vamos lá. A arte gótica prevaleceu na Europa medieval entre os séculos 13 e 15, logo depois da arte românica. Lembra? A arte românica do século 11 até o 13, aí até o 12, o finalzinho ali, aí do 13 ao 15 entra a arte gótica. Esse estilo foi usado na construção de grandes catedrais católicas do período. E
é um estilo que já começa a fugir um pouco do que estava sendo feito até então, porque ele já anunciava, já dava ali umas ideias de que ia surgir o Renascimento. Mas, vamos ver aqui, sobre a arquitetura gótica, está correto o que se afirma em: nas igrejas, as entradas possuem 3 portais que dão entrada para o interior. Todas as igrejas do século XII e XIV têm uma janela redonda encontrada na porta central, no portal central. Os aspectos mais significativos são a utilização da abóbada. As igrejas são pequenas e não chamam a atenção, mas consideradas fortalezas de Deus. Ok? Então, analisa aí direitinho todos os detalhes aí, um por um, para a gente ver o que está falso em alguma dessas afirmativas aí, né, gente? A gente precisa aprender a discernir, aprender a encontrar esse falseamento nas questões quando a gente está fazendo atividades, quando a gente está fazendo provas, quando a gente está em concurso, né, e tudo mais. Isso aí aparece bastante e a gente tem que estar preparado para isso aí. Olha só. A alternativa correta vai ser a letra D, que diz que o 4 é o falso da história aí, é o que está totalmente errado. Se você disser que é apenas o 3 a resposta, está incompleto porque tem o 2 e o 1, né? Então, e quando você... Presta atenção nisso aqui, ó. Quando você diz que é o 1 e o 2 que estão corretos e bota o falso no meio, tudo isso aqui fica falso, tá? Então, quando você for analisar as questões, presta atenção nesse detalhe aí também, tá? Olha aqui, ó. Aqui está completo, aqui está completo com uma falsa. Então está errado. Errado. Aqui está dizendo que está incompleto, mas tem, e ainda por cima tem essa falsa que é o 4. Né? Aí vem aqui na letra C, você vem dizendo que tem uma errada no meio, então isso aí anula, e aqui também está incompleto. Vamos ver, então, qual é o problema da afirmação do 4, né? Da afirmativa 4. Opa, vamos voltar aqui. Então, o 4 diz o seguinte, que as igrejas são pequenas. Primeira mentira, né? Primeiro erro aqui, não são pequenas. E se não são pequenas, chamam a atenção. Então, isso aqui também está errado. Né? Agora, a única coisa correta que tem aqui é que elas eram consideradas fortalezas de Deus. Tá? Então, uma afirmação aí, quase uma pegadinha para você bobear com ela, né? Mas, então, aproveita para aprender a entender esse tipo de afirmação e não cair nessas jogadinhas aqui. Porque as igrejas não eram pequenas, eram imponentes e eram tão grandes que as paredes tão largas que eram consideradas fortalezas de Deus. Por esse motivo. Então, esse item aqui, 4, totalmente falso, totalmente errado. Utilizavam as abóbadas, certo? Tinha uma janela redonda encontrada no portal central também, certíssimo. Né? E possuem né, 3 portais que dão para o interior, certíssimo também. Tudo isso aqui faz parte, está correto, mas esse negócio de dizer que as igrejas... Aqui mesmo, nessas afirmações aqui, você já vê, né? Já podia tirar por essas aqui, que essa aqui está totalmente fora do contexto. Beleza? Então, vamos então para a próxima questão.
né? Que é mais uma questão de você vai ter que usar o seu poder de análise. Veja só, analise e responda a que períodos da Idade Média correspondem a arte românica e a arte gótica. Então, aluno, você vai rebuscar, vai relembrar de tudo que a gente estudou, né, sobre todos esses períodos, especialmente nessa aula de número 13, né, que a gente viu a arte românica, a arte gótica, e aí você vai responder bem tranquilamente, bem direitinho, sobre os períodos da Idade Média a que correspondem à arte românica. A gente já sabe que a arte românica e a arte gótica estão na Idade Média. A gente já sabe também que a arte românica foi superada, foi suplantada pela arte gótica, ou seja, primeiro veio a arte românica, depois a arte gótica começou a dar um diferencial, né? As abóbadas e a altura das igrejas, as paredes grossíssimas e o pontiagudo, né, dos seus portais e tudo mais, né? Então, através disso, eu vou mostrar aqui para vocês a resposta e a gente vai comentar um pouco mais sobre isso aí, tá? Então, olha só. A arte românica foi anterior à arte gótica, então ela foi no período da Alta Idade Média. Então, não confunde isso aí, tá? E a arte gótica é no período da Baixa Idade Média. Ok? Então, tranquilamente, fica fácil de você entender porque a arte gótica é desse período, a última arte que vem antes do aparecimento da explosão aí, do Renascimento, que nós vamos estudar ainda, e foi assim um rompimento muito forte com o domínio, né, da igreja, né, com o domínio do que vinha acontecendo até então, né? Realmente, depois que chegou à exaustão, chegou ao máximo, né, da pressão desse período aí, medieval, né, quando chegou ao esgotamento de recursos e tudo mais, aí houve esse grito de liberdade, houve essa revolução das artes, dos artistas com o próximo período, que é o próximo momento, que é o momento do Renascimento, né? E que é bom a gente saber que na Idade Média, né, porque isso está dominante, até hoje a gente vê igrejas que têm as mesmas características daquele período, né? Então, é só você ir numa catedral dessas aí que você vai ver lá o estilo. Você vai observar tudo que se falou sobre esse estilo nas nossas aulas, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado aí da nossa aula, né? E ver um pouquinho mais sobre a Idade Média, do período medieval. E aqui a gente termina a nossa aula. Até a próxima aula, então. Valeu, tchau.